Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do CFC em Pauta, o podcast que traz muita informação sobre trânsito e nunca foge das polêmicas. E a gente continua hoje com o Dr. Adriano Furtado, nosso convidado mais do que especial, que veio falar pra gente agora sobre formação de condutores. Porque muito mais do que cumprir carga horária, formar condutores vai mais além, né? E hoje aqui na nossa bancada, Dr. Olga Zanoni, Dr. Gustavo Martins e... novamente, seja muito bem-vindo, doutor Adriano Furtado. Conta para nós o que o Detran está fazendo para realmente assegurar a qualidade de formação dos condutores. Bom, primeiramente eu quero agradecer de estar aqui. Eu até instiguei esse assunto, né, no podcast sobre a CNH Social. Então, cumprimentar a Carla, a Olga, o Gustavo e a todos os CFCs que estão nos assistindo. Esse tema... formação de condutores, ele é um tema de muita responsabilidade, né? E é uma responsabilidade em que nós trabalhamos de forma compartilhada com os centros de formação de condutores no Brasil, né? Vamos falar aqui da nossa realidade no estado do Paraná. A formação de condutores, ela hoje é regulada por uma resolução muito grande, uma resolução que trata num nível de detalhes que não agregam valor ao resultado. E eu posso falar porque sou signatário desta resolução e hoje eu diria que não assinaria essa resolução nas condições, né? Eu assinei quando representava o Ministério da Justiça, na época como dirigente da Polícia Rodoviária Federal, e observamos ali naquele ambiente a formação que evitava entrar na estrada com o veículo, né? Não podia entrar numa rodovia, ensinar, então que tinham alguns cuidados que eram importantes, sem dúvida nenhuma, e nós prestamos muito mais atenção a esse conjunto de medidas do que as medidas que estavam previstas ali numa regulação que torna o serviço mais oneroso para o empresário, dono do CFC, e ele acaba tendo, Gustavo, que transferir isso para a população, e de outro lado ele não garante qualidade, não garante resultado, né? Então, a formação de condutores, como dito, é um ambiente regulado por uma resolução. Esta resolução está em revisão. O Departamento de Trânsito do Estado do Paraná apresentou proposta de uma regulação mais simples, mais objetiva e com mais foco no resultado. Né? Isso é importante. E a gente precisa trazer mais qualidade. Porque nós temos a formação de condutor, várias formações, mas desde aquela que a gente pega um jovem, e às vezes hoje não está acontecendo muito, jovem de 18 anos, né? Eu fiz 18 anos no dia 14 de março, no dia 29 de março, posso falar o ano, né? Agora já fiz meio século, 14 de março de 1975, no dia 29 de março de 1993. Se não falar, o pessoal busca no Google, é facinho. Não, mas tá fácil essa. 1993 eu estava com a minha carteira de motorista na categoria B. Depois eu acrescentei a categoria A e na sequência, em razão da atividade com o Policial Rodoviário Federal, acrescentei a categoria D em 1999. Então nós temos várias formações. Formação do jovem, e a primeira formação, que ela merece todo um cuidado, uma atenção. Nós precisamos trazer toda aquela noção de responsabilidade na condução de um veículo. Ele precisa saber o regramento, a legislação, o regramento de circulação, né? Precisa trazer isso, né? E é por isso que existe ali um ambiente de formação teórica, né? Mas eu não sei o quantitativo de horas. Será que é necessário 30, 40, 45? Quantas horas é necessário? Né? A gente falou muito sobre isso num outro programa, doutor, que a gente falou sobre o processo no Brasil ser um processo onde o formato é a imposição da carga horária, cumprimento de carga horária. E não resultado. E não resultado. O que nos parece mesmo e é bom saber que não é só a gente que tem essa impressão, que a 789, né, 2020, que é a resolução que regulamenta hoje os CFCs, o processo de habilitação e assim por diante, é uma resolução que ela é muito burocrática e voltada muito para a questão de infraestrutura, funcionalidade, corpo docente, mas ela não é voltada muito para o resultado. E é isso que preocupa, a questão pedagógica.
né, ela fica um pouco devendo do ponto de vista pedagógico, do ponto de vista do resultado. E às vezes ela acha, talvez o legislador, né, voltando a falar do legislador, ele acha às vezes que ele abarca isso pelo simples fato de colocar uma carga horária exaustiva, mínima obrigatória. Fala assim, não, se eu fizer isso aqui, automaticamente eu alcanço o resultado. Não, porque a gente precisa saber se dentro dessa carga horária mínima, o CFC realmente está fornecendo qualidade. Até porque nós até fizemos um podcast falando, e depois a gente aborda isso, sobre a carga horária mínima, 20 horas. Mas você está pronto para o exame ou não está? Mas voltando na 789, além de tudo isso que vocês muito bem colocaram, ela é velha. Muito velha. É a soma de uma resolução de 2004 com outra de 2010. E nós já estamos em 2025. Veja, hoje, 60 e pouco, o senhor pode falar muito melhor sobre isso, 65% das vendas de veículos 0 quilômetro são automáticos. Sim, e nós não temos veículo automático na aprendizagem. Exato. Né? Então é o ponto, acho que para a gente chegar, né? O que eu abordava ali a questão que você tem que ter uma atenção inicial, os cuidados, depois você vai para a aula prática, alguém que nunca teve acesso a um veículo, né? Você tem que tomar uma série de cuidados para ambientar ele com questões operacionais do veículo e depois colocar ele na rua, né, para ele ter aquela prática com segurança. O CFC é muito importante, porque o CFC identifica para todos os outros condutores que nós estamos diante de alguém que está numa fase de aprendizado e ele está com um profissional ali, né, que é o instrutor, com duplo comando, né, do veículo para qualquer emergência ele assumir o papel dele. Mas o que me chama muito a atenção? Nesta formação, aí como a 789, eu vou pegar o dado que eu falei aqui, por exemplo, que não se permite ensinar nas rodovias, né? Aí acaba que nós não abordamos, Gustavo, daquilo que nós vamos cobrar no teste, o ambiente rodoviário. Mas a pessoa finaliza o seu teste prático e no Detran do Paraná nós entregamos a carteira no modelo digital imediatamente. Às vezes ele volta do teste antes do nosso examinador dar o resultado. Sim. Ele já baixou a carteira e isso é muito bacana, está muito sintonizado, especialmente com o público jovem, né? Mas nós estamos dando aquela carteira, ainda que ela tenha a condição de ser uma carteira provisória, uma licença, que esse é o ponto da CNH provisória, ele permite aquele cidadão avançar, sair daqui de Curitiba e se dirigir a Belém do Pará, né? Enfrentando todos os riscos de rodovias em pista dupla, em pista simples, ultrapassagem, parar no acostamento, fazer um cruzamento para a esquerda. Vamos falar uma questão bem real nossa aqui. Sexta-feira de noite, pegou a CNH digital, 5 da tarde, ele desce para a praia, para o litoral. E a nossa rodovia descendo para a praia é uma rodovia difícil de dirigir. Que exige habilidade. Acontece, exatamente. Então, lá atrás, quando nós não tínhamos o CFC, nós tínhamos lá, e aí foi o meu caso, o meu finado irmão foi o meu instrutor, não tinha como obrigatório. Eu acho que nós temos um avanço de tempo profissional, CFC, o veículo identificado, mas lá era o meu irmão, e aí às vezes tinha uma sintonia que não se pode perder, de ele, após habilitar, acompanhar para ver como é que se comporta nos primeiros movimentos, mesmo com habilitado. Nós precisamos trazer isso como cultura e entender que a formação não se encerra no teste feito pelo Departamento de Trânsito, né? Ali ele está habilitado a ir para a rua. Talvez ele esteja habilitado a novos aprendizados que não foram oportunizados no ambiente inicial onde ele não era habilitado. Né? Então, aqui, o primeiro chamado de atenção que eu tenho, primeiro com a própria população, né? A sociedade que está ali. Você tem seu filho, o seu sobrinho, ou alguém adulto que resolve tirar a habilitação, e aí a primeira habilitação, mas vale para as outras condições também, resolveu tirar a habilitação, a gente precisa compreender que é importante ele sair sexta-feira ali com a CNH e ter um acompanhamento na primeira experiência. E precisa de prática, né, doutor? Prática, isso é para tudo. Ele vai pegar um veículo diferente do que ele estava ali, né? Ele aprendeu com um veículo, provavelmente um mob, e vai pegar, às vezes, um veículo automático do pai. E eu vou trazer um outro... É totalmente diferente, né? Um assunto que a gente abordou muito nos outros episódios, que é a questão cultural, né? Sim. Então, assim, a gente vê na Europa, onde a gente tem um índice de sinistralidade, né, muito menor do que a gente tem no Brasil. Por quê? Traduzindo aqui o que o Dr. Furtado falou, né, parafraseando ele, a educação continuada.
Porque no Brasil hoje as pessoas estão achando que a educação, a formação, ela se acaba com a obtenção da CNH. Não, ela tem que continuar. E ela tem que entender culturalmente que não é o Estado, não é só o CFC que vai fornecer essa educação continuada. É o acompanhante, é o pai, é a mãe que tem mais experiência, que vai falar, não, eu vou junto com você nesse primeiro momento na rodovia. Você vai testar um pouco essa moto aqui que você acabou de adquirir, porque você aprendeu a dirigir numa 160 cilindradas e pegou agora uma 600. Numa pista controlada? Uma pista controlada, você vai testar ela num ambiente um pouco mais tranquilo antes de você pegar a estrada. Mas não é o Estado que vai conseguir resolver isso sozinho se culturalmente a gente não tiver essa conscientização. Mas existe a possibilidade de uma exigência também, assim que a pessoa pegar a estrada, pegar a rodovia, ela está acompanhada, né? Quem sabe seja um projeto do futuro, né? E quais seriam as dicas, doutor, vindo do senhor? Tenho certeza que os CFCs vão ouvir muito mais. Dicas para os CFCs depois que concluiu a CNH. O que ele pode fazer para melhorar, para aperfeiçoar esse aluno que está lá, cru ainda, vamos dizer? Olha, né? quando eu olho para o segmento de vocês, né, eu olho para o volume de habilitações que nós temos, nós renovamos aqui 100 mil habilitações mês, em média. Né? Nós fazemos quase 600 mil exames práticos por ano. Né? Eu vejo que existe um mundo de oportunidades que nós não estamos explorando. Eu vejo o CFC muito focado nas exigências legais que estão no Código de Trânsito Brasileiro, no capítulo de habilitação, a formação, como é que exige, e na Resolução 789, que está em revisão, e a gente espera que avance, né? Mas, para além disso, aquilo que nós acabamos de falar, Olga, existe um volume de oportunidades muito grande. É o cidadão que fez, por exemplo, hoje, a habilitação com veículo mecânico. Ele vai pegar um veículo automático. Eu não defendo que nós deveríamos fazer uma outra categoria. Eu acho que não é o caso. Não é burocratizar que resolve, não é burocratizar, né? E tornar o processo mais caro. Mas o CFC oportunizar isso para o pai, a mãe, né, que teve seu filho, vamos pegar esse exemplo, mas vale para os outros, né, que teve seu filho recém-habilitado e colocar, vai lá com a autoescola praticar. Vai com a autoescola, Olga, praticar na estrada. Vamos ver como é que é isso. Vocês têm a capacidade, né, e a expertise técnica, o conhecimento para poder ir com segurança para o pai ou para a mãe, pegando esse exemplo, mas vale para outros, para vocês explorarem ambientes que não foram explorados, porque na CFC tem o custo, tem todas aquelas condições de tempo, etc. Vocês fazem o quê? Fazem aquilo que está previsto e que vai ser cobrado no teste do Detran. Claro. E o teste do Detran, às vezes, só para eu complementar, ele se limita também a cobrar, e eu defendo que precisam ter avanços, mas nós precisamos ter também o olhar assim da operacionalidade de tudo isso. Por exemplo, eu defendo que as provas teóricas, eu me deixo bastante chateado a prova ABCDE lá perguntar o que é CONTRAN, gente. Hoje CONTRAN se pergunta no Google. Exato. Né? Eu tenho que perguntar como é que se comporta numa rotatória, como é que eu faço uma ultrapassagem numa pista simples, como é que eu paro e até orientar que não deve parar na esquerda de uma rodovia, mas as pessoas às vezes não sabem. Falar sobre comportamento, né? Comportamento, hábitos, responsabilidade. Eu sou policial rodoviário federal e atendi muito acidente na minha vida. Né, de ver as pessoas que se envolveram no acidente, Gustavo, e viram alguém sequelado ali, porque às vezes teve uma inabilidade ou eventualmente não cumpriu ali com o regramento de circulação, né, descumpriu velocidade, uma ultrapassagem. Ele olha para um acidente daquele e ele viu que sequelou alguém, ele daria tudo para voltar atrás e não fazer naquele formato. Mas, às vezes, nós, no campo da educação, dentro de uma sala de aula ou dentro de um carro com um profissional alertando de forma habilidosa e pedagógica, nós temos aqui um resultado diferente. Porque, assim, no final das contas, dirigir, depois que se tem a habilidade, então nós temos um primeiro momento que é
trazer habilidade e que não se garante totalmente no momento que se faz o teste do Detran. Ali ele mostra que tecnicamente ele sabe conduzir o veículo, né, mas ele não tem a prática, até porque não se deixa ele ter a prática, né? Ele vai passar a ter a prática ali. Então eu acho que aqui tem um espaço para os CFCs conviverem no pós-habilitação nas mais variadas condições e trazer segurança para as famílias, para aquele primeiro habilitado. Ofertar cursos, né, diferenciados. Um segundo ponto, só para eu complementar essa ideia, e aí a gente vai lá para, por exemplo, aquele habilitado na categoria E, categoria de articulado. Né? Vai lá, tem as limitações, tem o custo. Os CFCs não conseguem colocar o veículo mais moderno tecnologicamente que nós temos hoje no mercado. Aliás, a 789 não permite ainda o veículo automático. Nós estamos numa importante debate e discussão com a Secretaria Nacional de Trânsito, e eu não estou dizendo só o Detran do Paraná, nós temos conversado, eu acho que vai modificar isso, mas os caminhões hoje, a Volvo aqui não produz mais, aqui nós estamos falando no Paraná, não produz mais veículo mecânico, né? E às vezes aquele habilitado que está ali, ele não tem condições de operar aquele equipamento. Então precisa ter um ensinamento, outro espaço para o CFC. Ele vai usar um veículo carregado, ele não dirigiu com o veículo com carga. E é outra operação de um veículo de carga estar carregado. Como é que desce um trecho de serra, Carla? Nossa, imagine. Com muito chuva. Complicado. Se a pessoa não tem experiência... Aqui tem um espaço enorme para os CFCs e é uma carência de mercado. Eu recepciono demandas de mercado, né? Há uma carência, Gustavo, muito grande de mercado, especialmente nesse segmento que envolve motorista de ônibus, de caminhões e de articulados, que precisa e pode ser explorado por vocês. E que não depende de regulação do Detran. Porque daí ele já é habilitado, você pode pôr na estrada. Como a gente tem visto acidentes agora, né, nessas últimas 2 semanas, com ônibus, né? Sim. Com motoristas de ônibus. A gente tem visto com uma frequência... O que eu vejo hoje, né, disso é que a gente tem dois campos, né? A gente falou do exame prático direção Detran. O exame prático direção Detran, e assim como as aulas práticas, elas avaliam e elas treinam a técnica, a perícia. Mas elas não treinam comportamento. Quase que condiciona ele. Exato, condicionamento total. Mas assim, a gente tem né? uma questão, a gente até usa muito essa palavra de adestramento, principalmente na parte de motociclista, né? No treinamento de motociclista, aquilo é um adestramento. Mas a gente precisa treinar a questão comportamental, porque os acidentes, eles são gerados, não, muitas vezes, na maioria das vezes, não pela imperícia. Lógico, tem acidentes por imperícia? Tem, mas na maioria das vezes é por questões comportamentais, uso de telefone, descumprimento das regras, imprudência. Então assim, se a gente consegue trabalhar o comportamento, mas daí a gente vem lá, naquela educação nas escolas, questões culturais, a gente realmente, educação continuada, depois que a pessoa pegou a habilitação, ela entender que ela precisa continuar tendo essa educação comportamental, para que a gente possa resolver. E o segundo campo de atuação é esse que o doutor falou, que acho que abre realmente a mente do empresário, né? Do empresário, porque a gente precisa sair daquela... O proprietário de CFC é um empresário e precisa ter esse comportamento. A gente, voltando até aquele assunto que a gente estava falando um pouco antes aqui, a gente precisa deixar de ser, né, o dono da autoescola para ser o proprietário do CFC, de uma instituição de ensino, para ser um empresário, empreendedor, que você vai abrir a mente para esse tipo de nicho de mercado, que é o quê? Não um nicho só comportamental, de treino comportamental, mas um nicho técnico, de você realmente atuar nas categorias pesadas, né? Eu queria aproveitar o que o doutor trouxe aqui, até porque é uma dúvida de CFCs, para deixar bem claro isso, né, para as autoescolas. Eu até perguntei por que vocês não colocam um carro automático no CFC e para trazer os alunos que já se formou, já tem habilitação, e daí você dá aquele complemento. Afinal, ele provavelmente ganhou de presente um carro, ou vai comprar um carro automático, ou vai dirigir do pai e da mãe. Para esclarecer para todos os CFCs, doutor, não tem problema nenhum o CFC comprar um carro automático em nome do CFC, plotar a CFC... Zero problema. E colocar duplo comando e deixar lá para... Ele só não vai ser usado para carga horária, porque... Por enquanto, porque vocês viram que eu soltei uma regulamentação no começo do ano, permitindo ali o uso de tecnologia. Assim, gente, você não compra mais um veículo que não tem... Câmera de ré. Sensor de ré, sensor. Às vezes tem que tirar isso. O veículo com start-stop ou aviso do cinto de segurança. Assistente não tem cabimento, né? Eu proibi isso, né? Mas na 789 isso não estava regrado. Por que nós não autorizamos o carro automático? Porque
o exame está parametrizado para o veículo mecânico. E eu autorizar aqui traria uma insegurança jurídica, eventualmente pode agradar um segmento, desagradar outro, judicializar a questão, e nós ficaríamos impondo uma condição para o CFC adquirir veículo com custo, obviamente tem esse custo, eventualmente formar e daqui a pouco nós temos que recuar. Então, o que nós estamos fazendo? Um trabalho muito forte dentro da Secretaria Nacional de Trânsito, e aí não é só o Detran do Paraná, outros Detrans estão também nessa mesmo olhar, para que a gente possa liberar o veículo automático. Né? O veículo automático, eu tenho que entender que o veículo mecânico é mais difícil, não sei se é mais difícil. Né? O veículo mecânico é o veículo mecânico, o automático é o automático. Eles são diferentes, né? Se complementam. Quem tem habilidade não fica com tanta dificuldade, mas aqui, Olga, tem um espaço, né, para a pessoa estar acostumada a andar com um carro mecânico, e aí vai para um automático, adquire, pode ser em qualquer idade que ela esteja. Vai sentir alguma dificuldade. Às vezes vai ter uma dificuldade, tem espaço para ter 2, 3, 4 aulas, ir para uma estrada, e é um espaço que o CFC pode, sem nenhuma dificuldade, ocupar esse espaço, e eu acho que é muito importante. Nós temos uma carência de transformar aquele habilitado, né, num condutor de veículo. Exatamente. Então aqui tem um espaço grande, vale para veículos pequenos, vale muito, e aqui já teve, eu assisti o podcast de vocês, eu esqueci o nome. Gabriel. Eu tive com o Gabriel antes de vocês gravarem, naquele dia ou no dia anterior. Polícia Rodoviária Federal. Da batalhão. No batalhão, no aniversário do batalhão do batalhão de trânsito nosso, no BPTran. Veja, ele falou uma série de questões que são, até é um discurso que eu tenho adotado, mas assim, o piloto de motocicleta, ele não sabe frear a motocicleta. Ele não sabe frear. Né? Ele tem que aprender, não aprende ele tem medo de usar o freio dianteiro. Ele tem medo de usar o freio dianteiro, porque vai derrapar e ele vai cair. Se ele não frear com o dianteiro, ele não vai conseguir segurar a motocicleta. Né? Eventualmente vai travar o freio traseiro. Então, olha o espaço que tem. Eu não vou trazer o estado, mas vou trazer o caso. Um determinado estado no Brasil teve uma empresa com 400 motociclistas, e que fez uma capacitação para os motociclistas na atividade logística. Fez uma capacitação de como se comportar, o equilíbrio da motocicleta, a frenagem, como que anda na chuva, como que se posiciona na cidade, esse negócio de andar em corredor, velocidade. Fizeram todas as orientações. O custo da empresa foi 300 mil investido. Tá? A redução de índice de acidentes envolvendo a motocicleta e o danos custo materiais, dele, né? ele mais do que dobrou, quase 1 milhão de redução de custo. Ele reduziu o número de ocorrências acima de 50%, só com esta atividade. Sem pensar no fato dessa pessoa, desse motociclista, não faltar ao trabalho. Com certeza. Continuar lá, não prejudicar a família dele, de repente, de poder estar trabalhando. Preserva a vida, né? Preservando a vida do motociclista, assim por diante. Mas só voltando lá na 789, até para, porque a gente também está trabalhando na evolução, vamos colocar assim, da 789, e em relação ao carro automático, a Associação Brasileira, que eu também represento, pediu, não sei se o senhor concorda com essa ideia, a nossa proposta é a seguinte: deixa tudo do jeito que está, autoriza um carro automático facultativo para o CFC e fica nos mesmos moldes do simulador. Ele pode dar 5 aulas no carro automático e 15 aulas no carro. Eu não vejo problema disso, até porque o CFC tem que ter um número mínimo de veículos. E aqui registre-se. De novo, aqui eu sou contra isso. Tá? Para mim, eu sou defensor do veículo compartilhado. É muito viável isso, especialmente nas cidades menores. O CFC de uma cidade poderia compartilhar, Gustavo, um veículo automático, né? Um veículo, e outra questão, você pega um veículo de grande porte, o custo para colocar ali, passa de 300, 400 mil reais. E às vezes ele não tem demanda para atender
este nível de investimento sozinho no seu CFC. Mas tem procura, porque principalmente no interior do estado as pessoas têm essa necessidade. Tem a Os necessidade, veículos maiores, né? Mas a capilaridade de distribuição, os nossos CFCs não têm esse equipamento. Exatamente. Se eu usar um equipamento desse aqui, às vezes eu posso colocar 4, 5, 6 CFCs, 6, 7, 10 o que cidades acontece hoje usando com o ele. veículo adaptado para PCD, né? Então, eu acho que assim, esse é um ponto que precisa evoluir, né? Por isso que a gente diz assim, eu digo que a resolução 789, talvez ela poderia ser escrita em 3 ou 4 páginas, fonte 12, só à frente. Ela não pode entrar em detalhes. O detalhe... Até porque diz que os DETRANs, os órgãos executivos, cabe a... E regulamentação, né? E assim, é diferente um pouco o que se tem de formação no Sul do que é no Nordeste. São realidades ambientais, estruturais diferentes, e lá tem outras necessidades que eventualmente a gente não tem aqui, tem outros comportamentos, Carla, que nós precisamos enfrentar. Né? A cultura do uso do capacete, por exemplo, não é um problema aqui no Sul do Brasil. Mas nós não temos essa dificuldade. Norte, Nordeste. Então, veja que aí o espaço de atenção do educador, né, que me permito chamar assim, o Centro de Formação do Condutor, ele tem que ser diferente. E o DETRAN tem que ser o fiel dessa balança, no sentido de colocar, olha, nós precisamos prestar mais atenção aqui. Né? É o espaço que eu digo de gestão e regulação que o DETRAN tem que ocupar. Né? Então, nós precisamos, na minha forma de enxergar as coisas, primeiro, reformular a Resolução 789. Segundo, pensar, eu vou ser prático aqui, os CFCs que estão escutando, mas os CFCs têm que se colocar nesta questão numa condição de educador e de empresário. Perfeito. Né? Inclusive entendendo a sua condição financeira lá para que ele tenha a saúde financeira do seu negócio preservado, para que ele consiga, de forma cooperada, vocês não podem se enxergar como inimigos, né? Vocês têm que ser aliados e a regulação tem que favorecer isso. Né? Se eu permito o uso de carro compartilhado, talvez não seja a realidade e a necessidade aqui em Curitiba, mas certamente nas cidades menores isso pode fazer sentido. Né? E a gente oportunizar o serviço lá na cidade que tem 4, 5, 3 mil habitantes e precisa ter a formação do condutor. Né? Que aí a gente já no Paraná tem entrado com uma ação que aí é do DETRAN, é a recomendação do nosso governador Ratinho Júnior que a gente entregue o serviço onde as pessoas precisam. Então, nós desenvolvemos aqui o serviço da banca itinerante, inauguramos agora recentemente no município de Teixeira Soares, ele é o município de número 63 que nós estamos fazendo, e eu tiro o examinador da Ciretran e levo lá na cidade onde aconteceu, onde ele aprendeu a andar. Faz toda a diferença, né? Ele não precisa pegar um ônibus para ir para uma cidade de 80, 100 quilômetros. O custo, o risco, um dia de trabalho e mais do que isso, né? Nós não podemos perder a referência de que todo mundo que está em teste, está em avaliação, ele está nervoso. Claro. Né? As condições que fizeram aquela pessoa chegar ali, às vezes ali a condição financeira, às vezes fez um empréstimo para estar ali, está aguardando dali sair com habilitação que vai lhe oportunizar um emprego. Pressão, né? É uma condição de saúde em casa, enfim, é um mundo de coisas que não está visível, mas existe e a gente não pode desprezar. E ele já está nervoso. Aí ele aprendeu a dirigir. Vamos pegar um exemplo em Teixeira Soares, e ele tem que deslocar, às vezes andar 20, 30 quilômetros do interior de Teixeira Soares a chegar até o centro, ok, ali, né? Daí tem que sair um outro ônibus, van, etc., para ir a Irati. O primeiro que faz o teste tem que aguardar o último, tem que pagar a alimentação, o custo, que às vezes é o CFC, mas vai acabar cobrando, né? Porque tem que onerar repasse, lá. Né? E esse ponto é um ponto que eventualmente fazia com que as pessoas não fizessem habilitação. Então, no estado do Paraná, nós fizemos um piloto, eu gosto muito de trabalhar com piloto, e agora avançamos, né, de forma organizada. Nós estamos com 63 municípios onde o DETRAN leva o examinador para fazer o exame aonde as pessoas aprenderam, que elas convivem com aquele ambiente. Melhorou substancialmente o índice de aprovação. Doutor, nesse sentido, então, duas perguntas. A primeira, a gente sabe que, como a Olga falou, melhorou muito o índice de aprovação por causa da banca itinerante.
porque a pessoa se sente mais confortável. Sem a gente dúvida. sabe que muitas pessoas reprovam por uma acolhida, questão né? psicológica, né? Não porque às vezes ela é imperita ou ela não sabe, mas ela ficou psicologicamente, ela ficou nervosa. E na banca itinerante a gente sabe que isso é mais suave, esse acolhimento, né? O que não acontece às vezes na capital, que a gente acaba fazendo, né? Encaminhando os exames diretamente lá pro Detran, lá na sede. E muitas pessoas acabam às vezes relatando essa questão, né? De, puxa, a dinâmica hoje na capital é uma dinâmica que impõe uma certa pressão. Existe algum projeto do Detran para mudar essa dinâmica, para que as pessoas realmente se sintam mais acolhidas na capital, assim como elas estão se sentindo no interior? Só complementando até, Sim. né, para abrir, porque vou falar da Ciretana de Curitiba, né, que é a maior, né? Às vezes fica 40 minutos esperando dentro do carro, na chuva, no sol, né? Então isso tudo é um problema, então só... Principalmente se a gente colocou, né? A esses gente detalhes, vê né? pessoas, né, grávidas, às vezes, que tem uma dificuldade maior, que tá ali, tá muito calor. Pessoas, às vezes, né, que tem um transtorno, né, psicológico, que às vezes complica um pouco que isso também. acaba não sendo isonômico, Exato. né? Com certeza. Inclusive, a gente está no mês de conscientização do autismo, Exato. né? E a gente sabe, a gente tem muitos alunos autistas fazendo habilitação. E a gente sabe que é necessário, né, um cuidado especial, diferenciado. E até que ponto existe algum projeto, doutor Furtado, para a gente realmente dar esse acolhimento para as pessoas que precisam de um atendimento especial? Vocês me fizeram várias perguntas, eu vou me organizar para responder. Vamos lá. Vamos lá. Vamos pegar a questão do autismo, né? Nós temos uma comissão trabalhando e ela não é só o Departamento de Trânsito, o próprio Legislativo está trabalhando, outras secretarias estão nos apoiando para a gente debater ações e atenção ao autismo, e isso está no nosso foco para fazermos os ajustes, assim como já fizemos alguns ajustes na prova teórica, para quem tem TDAH, enfim. Então, nós precisamos e temos um olhar e um estudo para essa situação. O acolhimento que vocês falaram aqui. Eu tenho que olhar os dois lados, né? Eu analisei o ambiente de operação do Detran e nós chegamos a fazer, em alguns momentos, mais de 800 testes num dia na sede do Tarumã. Né? O que a gente fez? Nós retiramos um pouco dos testes que estavam ali, e aí a banca itinerante nos ajudou. Nesse primeiro momento, daí nós fizemos uma banca itinerante na Fazenda Rio Grande, só ali nos retirou um número enorme de testes semanais, mais de 300 testes semanais, então dividindo ali, você reduzia no diário um tanto. Reposicionamos alguns vinculados a nosso posto avançado em Colombo, que já merecia hoje ser uma Ciretran pelo tamanho. Colombo está com mais aproximadamente ali em torno de 300, um pouco mais, mil habitantes. Né? É uma cidade importante na região metropolitana, assim como a Fazenda Rio Grande, o município que mais cresceu em determinado momento, chegou a crescer em 10 anos mais de 90%. Então, são municípios que a gente precisa olhar com atenção, assim como outros. Né? Mas a gente tirou um pouco desta carga de exames que tinha ali. Né? Para que também o operador nosso, ele é um ser humano que está lá, o nosso examinador. E ele tem ali as suas dificuldades, quer atender, tem a pressão de fazer autoescola, exame que está vencendo, é uma série de coisas, então tem um ritmo forte ali de atuação. Mas o que a gente enxergou, e é o que eu estou contratando lá, nós estamos nesse caminho agora para fazer um ajuste. Eu vou fazer uma atualização com os nossos examinadores, que é muito importante. Muito examinador está há muito tempo sem passar por uma atualização. E ele é um profissional dedicado, mas que está, às vezes, ali numa condição até adversa de trabalho. Né? Sol, chuva, o volume grande. Automático, né? Nós estamos também na linha estudando o concurso, né, que tem autorização, a gente vai fazer concurso para trazer um pouco mais de servidores para dentro. Eu estou contratando agora a terceirização do trabalho às mesas, nós vamos trazer 500 pessoas para dentro do Detran, e aí vou reposicionar os nossos servidores com capacitação e para atender áreas, entre elas a área de habilitação. Então a gente imagina que nós vamos conseguir colocar um nível maior de qualidade, né, que já atende à expectativa do nosso servidor, que é profissional. Nós temos muitos bons profissionais no estado, mas eu preciso fazer
esse investimento, e agora com essa terceirização do serviço de entrada, me dá um pouco de fôlego para colocá-los num ambiente de formação. Né? Então esse é um ponto importante que a gente quer fazer. Estarmos aliados, e aí acho que é um ponto daqui interessante. Às vezes chega também do outro lado, Gustavo, o examinador também muito ansioso, ou às vezes ali com um critério de um comportamento que não foi tão adequado durante as aulas. Nós precisamos enxergar o que está acontecendo com vocês lá. E de novo aqui tem que ter um espaço, que eu sempre sou defensor, de atualização na norma, na 789. Basicamente eu defendo que a gente precisa ter uma avaliação do processo. O que é DETRAN, eu avaliar o que é DETRAN, e tem que sair lá no final das contas um índice. E o que é a CFC, eu também preciso ter uma avaliação pedagógica, infraestrutura, né? Corpo docente. Como é o corpo docente? Qual é a capacitação que eles tiveram? É a mínima? Ok. Se ele tem um nível de especialização a mais, é importante que a gente faça um reconhecimento disso e pontue. Mais ou menos, Gustavo, Olga e Carla, como acontece com as universidades. O MEC faz uma avaliação dessas estruturas. Né? E aí, para nós tentarmos ter um ambiente melhor de formação, eu defendo, mas isso precisa de uma norma, que não se resuma a entrega do cidadão habilitado no exame prático, mas que tenha o pós a habilitação, né, 2 ou 3 anos, que a gente faça uma análise e um vínculo com o CFC que formou. Né? E isso tem que ser muito cauteloso para não criar um problema com o CFC. Não é a ideia. A ideia é a gente criar um ambiente em que o CFC enxergar a necessidade de ele ter um olhar diferenciado, um investimento, e precificar isso, inclusive, né? Porque é importante vocês... Isso é justo, acho que é importante vocês também habilitarem os empresários do segmento com isso, mas de a gente trazer a componente de formação daquilo que não é cobrado na aula ou no teste prático, na prova, ou na prova teórica ou no teste prático do DETRAN. Por exemplo, nós não cobramos comportamento rodoviário. E as pessoas, como já foi dito aqui no início desse podcast, elas saem com habilitação, ainda que na condição provisória, e pode sair conduzindo o veículo, só aproveitando esse gancho, para qualquer lugar do Brasil. Então, eu acho que tem um espaço importante para a gente avançar. A gente vê muita gente debatendo sobre se pode ou se não pode aulas rodoviárias, né, na rodovia. Tem gente que defende que sim, tem gente que fala que não, enfim. Para a gente esclarecer isso aqui também, na sua visão, pode ir para a rodovia com o carro de autoescola, ensinar, ou pós, né, ou depois disso, ou não? A orientação é que não deve... Todo o problema sempre é o ambiente rodoviário, e aí nós precisamos entender, sim. Gustavo, você tem rodovias, às vezes, que está cruzando a cidade que ela já está conurbada. Faz parte, né? Ela já está. Vários exemplos da Curitiba região metropolitana. A linha verde em última análise, é uma rodovia federal. Né? Hoje delegada ao município, com toda a engenharia que foi colocada e trazendo ela ali numa condição de uma via urbana. Né? Dá para fazer ali ou não dá para fazer ali? Então nós precisamos entender aonde que se quer chegar com eventual proibição do uso rodoviário. Mas você pegar e vamos trazer lá para uma rodovia de um índice importante de uso, a BR-116 que vai a São Paulo. Será que daria para a gente trazer para aquele ambiente, eventualmente, alguém ali no início da atividade, que ele não tenha total habilidade do equipamento para usar? Então, as vedações são neste sentido. Certo. Que aí é o que eu digo, que abre o espaço para a gente capacitar a pessoa, depois de habilitada no DETRAN, a entrar nesse circuito que é diferenciado no ambiente urbano. Né? Então, nós precisamos ter esse espaço aqui, e aí na formação, que eu defendo a avaliação do DETRAN e a avaliação do CFC, nós cobrarmos lá do nosso instrutor que ele traga informações de como se comportar numa rodovia.
Invariavelmente eu atendia acidentes, mas isso mais no início da minha carreira, mas depois como gestor. Agora, recentemente, eu fiz uma viagem para o interior do estado, indo para Irati, inclusive, e estava ali próximo de Palmeiras, uma pessoa parou no meio da pista, pista simples. Felizmente tinha 2 faixas subindo e uma descendo, mas faixa dupla ele parou no meio, não parou no acostamento. Ali nem poderia parar no cruzamento, porque a faixa era dupla e não podia cruzar. Né? Então, mas eu vi, era uma pessoa jovem, provavelmente recém-habilitada. Felizmente fez a operação ali, não tivemos nenhum problema. Mas será que nós tratamos isso lá? Dentro do CFC, né? Naquele momento nas aulas teóricas. Porque o Detran não cobra. Exato. Então nós E precisamos por não cobrar, muitos CFCs também acabam não abordando isso, né? Voltando um pouquinho só nessa dinâmica do exame, que eu acho que é importante, só até ressalvando uma questão, né? Primeiro que a gente teve uma questão ligada a esse vencimento, né, dos processos de habilitação, que acabou conturbando um pouco a vida dos exames, né? Porque o exame, aquela dinâmica do exame normal, ela foi conturbada por essas sucessivas prorrogações do processo de habilitação e que terminaram agora, em tese, em 31 de março, né? De 2025. Há quase 5 anos, e aí isso acabou conturbando a vida dos examinadores também, que tinham excesso de exames por dia. Concordo também que existe um grande problema hoje, que é a condição que o aluno, que o candidato à habilitação vai para exame. Porque muitas vezes ele vai para exame despreparado. Isso é verdade. E gera um problema. Só que aí a gente entra numa grande problemática, né, na discussão. Salvo engano meu, acho que o anexo 2 da 789, ele fala em carga horária mínima para a formação do condutor. Que seria, no primeira habilitação, 20 horas aulas. Esse condutor, ele realiza as 20 horas aulas e ele entende que eles automaticamente ele tem o direito de ir para exame. Mas na prática e legalmente isso não pode acontecer, porque ele depende de uma avaliação do instrutor, lá de acordo com o artigo 63 da própria resolução, dizendo que o instrutor é quem vai avaliar esse candidato. Mas muitos alunos discutem isso. Não, eu já fiz a carga horária mínima e eu quero ir para exame. Como que o Detran hoje do Paraná encara isso? Olha, eu defendo que ele não pode ir para o exame, porque quem educou lá na ponta, e nós já fizemos uma fala aqui que eu acho que eu vou resgatar, às vezes a forma comportamental dele, ele está inseguro para dirigir, né? Ele não está adequado com as condições de segurança, seja qual for a limitação dele, seja de habilidade técnica com o equipamento que ele vai, motocicleta ou automóvel, vamos pensar na primeira habilitação, mas vale para as categorias superiores também. Ele não está pronto, nós não podemos colocar dentro de um teste, que aí tem um ambiente de risco lá dentro. Com certeza. Claro que você tem o examinador, né? O examinador nosso também opera o duplo comando e ele tem autonomia para fazer isso, mas eu estou colocando ele dentro de uma via para fazer um teste e ele não tem o histórico deste aluno. O instrutor até tem, já fala, puxa, já viu ali as falhas, os vícios, onde está. Então a gente defende que tecnicamente deveria não colocar. Onde que reside o problema, Gustavo, aqui? É que aí, quando o examinador diz que não está, fica ali a componente de dizer, ou o instrutor, né? O instrutor, de componente de dizer o seguinte, não, ele está dizendo que não está porque quer vender mais aulas. Exato. Né? E aí nós ficamos numa condição ali que ela cria um impeditivo para a gente avançar. Sim. Por isso que eu defendo muito a gente ter a questão de avaliação. Hoje, quem vai para um CFC, ele não consegue enxergar qual é a performance dele de ensino. Vocês não estão classificados. Diferentemente de eu vou para uma universidade, eu vou lá e verifico qual é a universidade que eu quero. Se eu vou na classificação A pelo MEC, B, C, D e tal. Né? E E, quem sabe, o E não poderia operar, ele tem que ter um plano de recuperação imediata e não pode ficar. O D também não é um espaço para ter operação continuada, pode ficar um período maior, mas nós temos que ter A, B e C, e aí são comportamentos que podem, inclusive, ter uma precificação diferenciada. Por exemplo, ele põe um veículo mais novo, põe um carro 0 km, é mais oneroso para o empresário que está investindo do que um carro que está com 10 anos. Correto? Correto. Mas eu, como candidato, eu posso ter o direito de escolher. Eu falo, não, eu quero ir na autoescola que tem o carro
Qual que é o carro que o pessoal mais gosta aí? Mobi hoje, eu acho que é um carro que está mais... Mobi hoje, o Gol, o Polo, né? O Gol foi descontinuado, então o Polo e o Mobi... O Polo, eu quero ir lá onde tem o Polo, que tem, de repente, lá a direção elétrica, que é mais levinho para mim. E não quero ir no outro veículo que tem direção hidráulica, que é mais pesado um pouco, já é bom, mas é mais pesado, ou no outro veículo mais antigo, que nem direção hidráulica tem. Sim. Né? Essa escolha precisa ter, e o empresário ele tem que ter a opção também de se posicionar. Então, eu defendo uma avaliação que traga a questão de infraestrutura, e você posiciona onde você quer, e ele se enquadra onde ele tem condições de fazer. A sala de aula tem ar-condicionado? Será que eu tenho que ir lá e obrigar por ar-condicionado? Acho que não. Mas se colocar o ar-condicionado, tem uma avaliação maior. É um diferencial, né? Tem um diferencial acolhimento do teu serviço, lá, né? tem a água, tem o cafezinho, tem... Ok, não tem, como é que é? Aí eu vou para o corpo docente. O cara fez uma pós-graduação, um mestrado. Será que essa componente não é importante na avaliação aqui? E na composição, inclusive de custo desse CFC, mas na avaliação dele? Ok. Uma diretoria de ensino capacitada. Pronto. Né? E aí eu vou trazendo critérios de infraestrutura, de corpo docente e de resultado. E o resultado, eu sei que esse debate é um debate inicial, né, mas eu defendo que a gente deveria ter a avaliação, a aprovação que tem lá nas provas, mas para evitar esse condicionamento, pegando fala que já foi feita em outro momento, a gente ter a responsabilidade de tentar formar esse candidato para a vida que ele vai enfrentar como condutor. Né? E eu vou analisar, Olga, lá, por exemplo, o condutor que se envolve em acidente de trânsito. Vamos lá, vai lá em 3 anos. Pô, de uma autoescola, muito acidente de trânsito. Uma outra autoescola que tem o mesmo perfil de funcionamento, eu também não posso comparar uma autoescola, eventualmente, de Curitiba com uma autoescola de uma outra região do interior. Lá eu vou ter que fazer comparativos e trazer... regionais, né? Não tem perfis também de clientes, exato. né? Mas por que nesta autoescola eu tenho um perfil de condutor que tem muita infração de avanço de sinal? Ou de desrespeito à velocidade? Ou de alcoolemia? Por que ele tem já no 2º ano um processo de suspensão de carteira por pontos ou por suspensão direta? E a outra autoescola? Eu vou trazendo perfis de atuação e entrego para o CFC que está lá, enxergue como é que está o teu perfil e como é que está a média. Não preciso trazer um do outro, mas eu posso trazer a média da sua região e o seu perfil. Isso pode despertar no empresário a vontade de investir mais em educação, né? Em colocar um posicionamento mais acima e despertar o que é muito salutar para o ambiente empresarial, que são parcerias. Eu vejo pouca parceria nos CFCs, né? Uma, pela falta do regramento, hoje a dificuldade de compartilhar um veículo, por exemplo, que a gente quer vencer isso, né? E a 789 é necessário essa revisão da 789, ela está muito engessada, muito cara e pouco produtiva em termos de resultado, né? Então a gente pensa lá no Detran em criar um ambiente de ampliar as parcerias entre os CFCs, dizer aonde que a gente quer chegar, né? Mostrar para eles, olha, eu quero que você tenha aula, vamos pegar só um exemplo, aula com ar-condicionado, o carro com até 2 anos de uso e professor com nível superior e especialização. Aí eu te dou aqui. Né? Critérios objetivos. Eu trago lá e quero resposta, que o teu condutor não tenha infrações grave ou gravíssima nos 3 primeiros anos. Mas isso, por exemplo, seria um critério para classificação? Classificar. Porque veja também, a gente também tem essa questão que a gente comenta muito, que é a questão cultural, né? Sim. A gente sabe que quando o aluno chega na autoescola, ele já tem uma formação, ele já tem uma base, e aí é muito complicado para o Centro de Formação de Condutores ficar responsável por esse cidadão por 2 ou 3 anos. Ele, quer dizer, ele seria responsável pela classificação do CFC, digamos assim. Mas não fica, veja só. Todos recebem candidatos das mais variadas formações, né? Lá, todos os CFCs. Como que um CFC consegue, com o mesmo nível de dificuldade, por isso eu teria que fazer uma comparação regional, até condições econômicas, etc. Né? Não é uma condição linear. Mas como que um opera e dá tal resultado e o outro dá um resultado aqui embaixo?
né? E a gente enxergar. A ideia não é punir, a ideia era que todo mundo conseguisse classificar lá em cima. Cruzamento de dados, né? Mas a gente trazer esse dado, até porque vocês às vezes não têm isso. Você sabe quantos condutores da formação, de cada um dos CFCs que estão me ouvindo, dos seus condutores que cometem infração de trânsito que tem componente de letalidade, exemplo, forçar a ultrapassagem, excesso de velocidade, embriaguez, furar sinal. Depois, né? Não tem, e não é importante. Você pode direcionar muito mais o teu ensino para as falhas, né? Eu confesso que eu achei a sua ideia, doutor, muito boa, viu? Achei um avanço aí, sabe? Eu acho que isso vai fazer com que o CFC tenha o interesse de repente, o próprio CFC pagar um curso superior para o seu instrutor, para o seu diretor, né? Porque às vezes o empregado não tem essa condição, mas o CFC, se ele quer subir de nível, enfim, às vezes ele tem essa condição, então ele pode melhorar o veículo, né? Deixar sempre veículos seminovos, né? Enfim, eu acho que o senhor... A minha opinião é que a gente poderia falar de formação de condutores o mês inteiro aqui. Mas, para a gente não extrapolar muito o nosso tempo, eu vou agradecer nossos patrocinadores novamente, né? Porque assim, quando o Dr. Furtado falou em parceria, eu acho que a parceria é muito importante, primeiro, entre os CFCs. Eles entenderem que essa concorrência, ela não pode existir. Né? A gente tem que realmente a gente tem que se unir para debater, para melhorar. O segmento só tem a ganhar numa união. Né? Essa é a primeira situação. A segunda é parceria não só entre CFCs, mas parceria com outras iniciativas privadas. A exemplo das que a gente tem aqui hoje como patrocinadores. O Grupo Servopa, por exemplo, são poucos os grupos que entendem que existe uma sinergia muito grande entre a autoescola, o CFC, e a pessoa que está buscando o primeiro veículo. Então existe uma sinergia muito legal ali. E a partir do momento que o grupo entende isso, você consegue melhorar isso depois, a conduta, enfim. Então agradecer aqui o Grupo Servopa, obrigado mais uma vez pelo apoio, pelo patrocínio, por entender que esse programa é um programa que traz realmente educação para o trânsito, né? Não só para o CFC, traz informação, mas traz também para aquele destinatário, para o usuário, para o candidato à habilitação, para o cidadão comum. Agradecer a Suzuki também, através da Viana Motos também, que é uma parceira nossa, que também se preocupa muito com educação, informação do trânsito. E por último, agradecer também a Metrópole, que traz esse produto, que é um produto diferenciado para o CFC, que é um produto que garante a tranquilidade do proprietário do CFC, do empreendedor, do empresário, que pode ter um veículo na rua, com aquele sossego de falar assim, se acontecer alguma coisa, eu vou estar protegido, né, com uma proteção veicular da Metrópole. Carla, eu falei, vamos ter que combinar, Olga. A gente não vai deixar mas o doutor Adriano sair daqui. Mas eu não posso deixar, me dá 30 segundos. 32. Tá. Doutor Furtado, olha, de verdade mesmo, eu quero de forma pessoal, não em nome do programa, mas Olga, te agradecer assim do fundo do coração, porque uma pessoa com tantos compromissos, diretor-presidente do Detran do Paraná, estar aqui empenhado para levar para a população, levar para o CFC, de verdade mesmo, olha, estou aqui, muito obrigado, mas muito obrigado mesmo, viu? Olga, Carla e aqui Gustavo, eu quero agradecer o espaço que vocês nos deram. É importante para nós conversar com os CFCs. Eu quero que as pessoas não saiam preocupadas. Eu falei de avaliação, tá? São ideias. Nada se construiria aqui sem muito diálogo e que não fosse algo para fomentar o crescimento desta importantíssima atividade que nós temos, que é a formação de condutores. Para mim foi um privilégio estar aqui com vocês, debater de um assunto que a gente gosta e é um assunto muito importante, né? Nós nunca podemos esquecer que nós precisamos reduzir o número de vítimas no trânsito, né? Temos aí o Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito, PENATRANS, que obriga a todos nós, as pessoas que são habilitadas por nós, pelo Detran, pelos CFCs, os empresários e todos que estão na sociedade envolvida nessa atividade, no trânsito diariamente e que precisam de um CFC bom, funcionando bem, coerente, com bastante atividade, o Detran também com a sua atividade, né, formando as pessoas para a gente ter um trânsito mais seguro. Obrigado pela oportunidade de estar com vocês. Foi uma honra tê-lo aqui.
as dúvidas são muitas, né, doutora? As dúvidas do que vai acontecer, o que o Detran gostaria, né? O que o Detran quer cobrar do Centro de Formação de Condutores. Então, como a Olga falou, quando o diretor do Detran vem até aqui e fala e deixa claro isso, e se coloca do lado, se coloca como parceiro, né, do Centro de Formação de Condutores. E dá uma cara pro Detran, né? A gente tem uma cara hoje pro Detran, isso é incrível, né? Isso é incrível. Eu acho que dá realmente transparência, realmente faz com que as pessoas tenham interesse em melhorar. Então, a gente só tem a agradecer mais uma vez a presença e seja sempre muito bem-vindo aqui. E você que está nos assistindo, não perca os próximos episódios do CFC em Pauta. Continuar com muita informação, muita novidade. Segue lá, CFC em Pauta no Instagram e também no YouTube. Um abraço, até a próxima.